Olá, seja bem-vindo ao JTJ. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. E a notícia de hoje é... Eu sinto a glória de Deus aqui. O Brasil, tu Brasil, és escolhido. tu és escolhido, Brasil. O Brasil, tu és escolhido para adorar ao Rei. Michael Patrick Sheia, nascido em Charleston. Deus colocou em sua vida e família uma mensagem. Para a nação brasileira, vamos relatar algumas das mensagens que Deus lhe deu, para liberar ao Brasil. Segue seus comentários. Brasil. Nação cristã. Desviada, mas cristã. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Brasil, Êxodo 19 em 5 e 6. Hoje não me lembro mais quando aconteceu, mas um dia de 1998, estudando a palavra, eu lia essa passagem. Eu estava estudando a aliança espiritual que Deus fez com Israel. Eu queria ver como ele fazia isso com uma nação. E lendo o texto, ouvi no lugar de Israel, Brasil, difícil dizer que era audível ou não. Ninguém estava comigo. Para mim era audível. E eu sabia que daquele momento em diante, eu, a Mike, era incumbido de uma palavra que Deus queria que eu anunciasse para a nação brasileira. Também Deus lhe escreveu em sua vida, uma mensagem chamada Rio do Leão, como símbolo e sinal do avivamento que o Brasil iria experimentar. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou: a adoração é o dom redentivo do Brasil. O Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Deus tem feito a nação brasileira como nação adoradora. E quando as nações olharem para essa nação, eles vão ver uma natureza de adoradora. E eles aprenderão a como adorar ao Senhor com a nação brasileira. Mas Deus tem uma promessa para esta nação. Ele diz aqui que para esse povo escolhido, Ele vai dar um rio. E eu quero falar desse rio. Quero falar desse derramar do Espírito Santo. Quero falar de algo que Deus escreveu na minha própria vida. Uma mensagem profética que Ele escreveu na minha própria vida. E eu quero que você entenda que existem alguns exemplos para isso biblicamente. Oséias, em Oséias 12:10. Tá, eu sei que é Rio do Leão, mas o que é o Rio do Leão? Passou um tempo, quando nós chegamos de volta no Brasil, Deus me deu uma palavra. Ele disse: eu vou te dar um shofar, e no primeiro dia do ano de jubileu, você vai tocar o shofar e profetizar: flua Rio do Leão. Nem sabia naquela época quando que era ou não era um ano de jubileu, quando começava o ano judaico. Eu nem estava ligado nisso. Aí foi pesquisar um pouquinho, fiquei sabendo dia 1º de outubro ia iniciar o ano judaico. Aí era sim o ano de jubileu para Jerusalém, o ano que celebrou 3.000 anos de Jerusalém. Falei, tá bom. Aí alguém me entregou, não estou querendo te escandalizar, um berrante, o shofar brasileiro. Não fica assim, porque Deus se agradou, tá? Que sacrilégio! Não, é o que eu tinha. Aí nesse dia 1º de outubro, peguei e chamei algumas pessoas para a nossa casa e
Flua, Rio do Leão. Flua, Rio do Leão. Flua, Rio do Leão. E assim fizemos 12 vezes, porque o Senhor tinha falado para fazer isso. E lá em Toronto, eu fui para uma sala de intercessão. Eu gosto de ir em conferências para a sala de intercessão, porque lá você vai ouvir o que o Espírito Santo está falando com a igreja. E lá eles estavam falando sobre um novo mover. Agora, gente, eu estava vendo em Toronto coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu estava lá vendo essas coisas, e nessa sala de intercessão eu estou ouvindo uma pessoa atrás da outra falar: vem uma outra onda do Espírito Santo muito maior do que está acontecendo aqui. Eu pensei, como é que pode ser isso, meu Deus do céu? Eu que já não participava, a minha vida cristã foi tudo dentro de igrejas históricas. Eu não tinha visto, até 1993, eu não tinha visto coisas sobrenaturais. Eu não tinha visto curas, eu não tinha visto pessoas libertas, endemoniamento, essas coisas, e os sinais de Deus. Eu não tinha visto essas coisas. E eu estou vendo isso lá no Canadá, pensando, como é que vai ser muito mais que isso? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo: Mike, quando vem esse novo mover, e vai vir, quantas vezes maior que vai ser? Qual é meu número de multiplicação? E dentro de mim, bateu o número 12. Nessa época, eu não conhecia, não tinha nem ouvido falar de G12. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Como eu tenho, as correntes se encontrarão, porque é coisa de Deus. Eu sei que nessa hora bateu o número 12, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 cestos recolhidos na multiplicação de pães e peixes, 24 anciãos, múltiplo de 12, 120 no cenáculo, quando desceu o Espírito Santo, um múltiplo de 12. 12. Aí o Espírito Santo perguntou: vocês sabem com quais águas se compara esse derramar em Toronto? Pois todo mundo tem falado de Niágara. As cataratas de Niágara, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. E eu pesquisei, houve profecias nos anos 80 que, assim como as cataratas de Niágara, haveria um derramar do Espírito Santo do Canadá, no Canadá, e iria despejar para a nação dos Estados Unidos. Aconteceu quando Deus fez o que fez em Pensacola. Agora, era 1997, eu estava ouvindo isso e o Espírito Santo falou: você lembra a primeira vez que você foi para as cataratas do Iguaçu? Sim, 1985. Você lembra a comparação que os guardas florestais fizeram entre as cataratas do Iguaçu e as cataratas de Niágara? Eles falaram que uma esposa de presidente dos Estados Unidos foi para lá e olhou vendo as cataratas do Iguaçu, disse: tadinha de Niágara, porque as cataratas do Iguaçu são 12 vezes maiores do que as cataratas de Niágara. E o Espírito Santo falou: assim como as cataratas de Niágara profetizam ao mover que você está vendo, vem um novo mover que será 12 vezes maior, e será como as cataratas do Iguaçu. Eu me alegrei, eu falei: Deus, isso é tremendo, e agora eu estou entendendo o que é Rio do Leão, é a promessa do derramar do Espírito Santo, 12 vezes mais do que nós estamos vendo aqui. Ótimo! Mas se é tudo subjetivo, se isso é minha cabeça, aí eu saí de lá
com uma ordem de Deus, e aí que eu devia ter falado, para profetizar e tocar o chofar, profetizando o fluir do rio do Leão. Que assim fizemos com o chofar na minha casa, dia 1º de outubro, tocando flua rio do Leão, flua rio do Leão, 12 vezes, porque Deus tinha falado que vai ser 12 vezes mais. Chegou o momento que Deus começou a falar: Mike, você está me ouvindo agora? Eu, tô. Você vai acreditar no que eu vou falar agora? Vou. Vai prestar, fala que eu estou prestando atenção. Aí eu fui arremessado para o chão. Nisso eu me vi voando por cima do rio Iguaçu. Eu sei que era porque eu tinha visto fotos aéreas do rio e das cataratas. Então lá estou eu em cima voando. Chego num lugar que chama Garganta do Diabo, a divisa das cataratas brasileiras com as argentinas. Nisso, mergulhei. Cheguei lá embaixo pensando eu vou mergulhar na água, mas não. Eu dei um salto lá embaixo como um leão. Quando eu levantei as minhas mãos, olhei e não eram mãos, eram patas de leão. Nisso eu olhei para baixo e vi as águas subindo lá de baixo. E, nisso, visão moderna, deu um zoom lá para o espaço. Não sei se no corpo ou se no espírito, mas deu um zoom e lá estou eu vendo o Brasil, a terra brasileira, e desse ponto as águas subindo e inundando toda a nação. Eu clamava a Deus: nós precisamos do teu avivamento. Nessa hora eu comecei a chorar e prantear, porque eu entendi que essa promessa do Rio do Leão era para a igreja brasileira, para a nação brasileira. E eu falei: Deus, nós precisamos, como nós precisamos do avivamento, mas Senhor, uma coisa eu te peço: manda o fogo de santidade junto. Chega de escândalo, chega de pessoas que andam no poder, mas não recebem a santificação do mesmo Espírito que dá o poder. Manda, Senhor. E eu clamava, chorava. Mas quando nós fomos prensar esse CD, Deus falou: antes de prensar você tem que ir lá nas cataratas. E fomos, passamos em São Miguel do Iguaçu, consagramos o rio, oramos sobre o Rio Leão lá, fomos para as cataratas, justamente no dia de Pentecostes de 2000. Não tínhamos escolha, Deus mandou e não tinha como voltar atrás. Eu até queria. Chegamos lá, pegamos a matriz, botamos no carro, pegamos os nossos instrumentos, até o pau de chuva, ou o pau de cachoeira. Traz aqui. Não, deixa do jeito que tá. Traz. Deus mandou fazer um pequeno pau de chuva para profetizar esse rio. Como eu gosto disso.
Levamos até o pau de chuva lá para as cataratas do Iguaçu. Chofar. E profetizamos sobre as cataratas. E pedimos: Senhor, aqui é o lugar profético que o Senhor disse que o próximo mover vai ser como isso. Então, a unção desse lugar nós queremos não ceder. Esse derramar é o derramar que vai preparar o caminho do Senhor. Esse derramar, não sei quanto tempo vai durar, mas esse derramar, o que Jesus está por fazer agora, é que vai preceder a sua volta. Em agosto do ano passado, 20 anos tinha passado que eu estava esperando algo de Deus. Uma espada. Eu tinha isso no meu coração e por causa de algumas outras palavras do Senhor, entendi que Ele ia enviar uma espada profeticamente para mim. Em agosto do ano passado, no Rio, o Senhor, depois de falar essa palavra, tocou na vida de um homem. Ele chama João Lancelotti. Ele tinha um irmão chamado Leonardo, Leão Bravo. Era comissário de bordo, fazia a rota Brasil, Europa. E uma vez na Europa ele foi para a Espanha. E na Espanha ele foi para uma fábrica que eu tinha visitado em 83 com a minha esposa. Uma fábrica de espadas. E lá ele comprou 2 espadas. Uma da família Lancelotti e uma outra. Mas Leonardo, infelizmente, antes de colocar as espadas para decorar a parede da casa nova que ele estava construindo, faleceu num acidente de carro e as espadas foram passadas para o João. Ele tinha colocado a espada da família na parede da casa dele, mas a outra espada estava encostada. Ele me chamou aquela noite em agosto do ano passado e disse: eu quero te dar algo. E falou, explicou a situação do irmão. Eu falei: mas por que você quer me dar essa espada? Ele disse: porque nas pontas da aba tem 2 leões. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu prefiro não falar nada disso para você, porque tem pessoas que vão achar que eu estou querendo chamar atenção para mim. E tem pessoas que estão entendendo que eu estou dizendo que eu sou a fonte do avivamento. Eu sou a fonte da revelação. Eu que tenho isso. Eu não estou falando por causa disso, porque eu não penso isso. Mas porque Deus me fez um sinal e símbolo, eu tenho que contar esses detalhes para você entender que Deus tem colocado a espada do Senhor em nossas mãos para fazer o rio do leão fluir nesta nação. Isso está muito ligado à adoração que nós vamos levantar, como é o nosso destino como nação brasileira. Eu quero dizer algo aqui. Ninguém nessa nação nasceu para fazer show. Qualquer cantor, qualquer músico nesta nação brasileira nasceu para adorar ao Senhor. E em adorar o Senhor, Deus vai atrair multidões para adorar ao Senhor junto. E nisso, o rio do leão vai fluir.
Essa foi a notícia de hoje. Se você deseja estar antenado em mais notícias como esta, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho.